Vamos lá, mais uma aulinha de ótica, dessa vez com espelhos esféricos. Mas antes disso eu quero apresentar um amigo meu, ó, aqui atrás. Ele assiste todas as nossas aulas, é o Pumba, né, o amigo do Timão lá da Disney. E ele está sempre aqui comigo. Ele é um bichinho de estimação aí que eu tenho já há bastante tempo, passou para o meu filho, e agora que meu filho cresceu, ele voltou para mim, tá certo? Esse é o meu amigão Pumba. E ao longo das próximas aulas, vocês vão conhecer os meus 4 cachorros, tá? Eu tenho um Pug, um Bulldog inglês, uma Schnauzer e uma Poodlezinha bem pequenininha. E nós vamos mostrando eles aos poucos para vocês. Beleza, pessoal? Bom, nós vamos falar de espelhos esféricos, tá? Aqui, ó, apostila 2, a teoria está na página 89 e os exercícios na página 362. Como vocês podem ver aqui nesse primeiro slide, ó, o espelho esférico ele é obtido através de uma superfície esférica. Então aqui você tem uma bola, tá, bem espelhada, e aqui você já tem uma imagem que você começa a perceber, ó, é uma imagem direita, ó, a árvore está para cima, o prédio está para cima, as pessoas estão para cima, e pequenininha, né? Então começa a guardar isso, ó, sempre que você tem a superfície espelhada pelo lado de fora, tá? O que caracteriza um tipo de espelho, que nós vamos falar o nome daqui a pouco, a imagem é sempre pequena e direita. Tá? Aqui atrás também você tem. Então vamos lá. Ó. A gente tem aqui uma superfície esférica, tá certo? E olha só como é que a gente obtém o espelho esférico. A gente corta uma calota esférica, pessoal, tá? E essa calota esférica, nós podemos fazer o espelhamento pelo lado de dentro, que é chamado de face côncava, tá aqui, ó, o lado de dentro da esfera. Lembrando que essa esfera ela tem que ser oca, né? Tá certo? Não pode ser uma esfera maciça, só a casca esférica. E o espelhamento pode ser feito pelo lado de fora, como naquela foto que nós vimos lá. E aí, quando o espelhamento é feito por fora, pessoal, a gente chama essa face, né, esse espelho de espelho convexo. Por quê? Porque essa face é a face convexa, tá? Se você pegar a sua mão e fizer uma concha, a parte de dentro é a parte côncava e a parte de fora é a parte convexa. Beleza, pessoal? Vamos lá então, algumas coisinhas. Elementos geométricos do espelho. Você tem aqui o nosso espelho, olha ele aqui. Esse espelho veio de uma esfera, ó, ela vai aparecer aqui, ó, olha a esfera. E essa esfera tinha um centro. Esse centro da esfera, pessoal, para o espelho, ele é chamado de centro de curvatura. Tá? Centro de curvatura. Beleza? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui para ficar melhor. Ó. Esse cara é o centro de curvatura. Tranquilo? Muito bom. Depois a gente tem, passando pelo centro e dividindo o espelho bem na metade, ó, metade para cima, metade para baixo, a gente tem o que a gente chama de eixo principal. E o ponto onde o eixo encontra o espelho aqui, ó, esse ponto ele recebe o nome de a letrinha V. Ele é o chamado vértice do espelho. Tá? Lá na matemática, ele seria o polo da calota esférica. Tranquilo? Aí, ó, a gente tem essas distâncias, né? Do centro até qualquer ponto da esfera, qualquer ponto, é o que a gente chama de raio. E no caso do espelho esférico, esse raio é o chamado raio de curvatura. O raio de curvatura nada mais é do que o raio da esfera. Tá? E um detalhezinho, né, que nem sempre aparece, mas é interessante. Se você ligar o centro até os extremos do espelho, em cima, embaixo, a gente tem aqui, ó, um ângulo. Tá? Esse ângulo eu estou chamando de alfa. Esse ângulo alfa, ele é chamado ângulo de abertura do espelho. Tá bom? Nós vamos falar na próxima aula de umas equações. E essas equações, elas só são válidas, chamadas equações de Gauss, quando esse ângulo aqui ele é bem pequeno. Tá? Quando o ângulo é pequeno, se você imaginar, ó, o espelho seria pequenininho aqui. Quase um espelho plano. Quanto mais curvo é o espelho, né, quanto maior é esse ângulo alfa,
aquelas equações começam a não funcionar muito bem. Mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós não vamos ficar representando o espelho toda hora através da esfera. Então, nós vamos representar por esse símbolo, ele reto, e só nas pontas é que a gente faz a curvinha. E a gente faz os risquinhos sempre do lado que não reflete. Ou seja, a luz, ela está incidindo pelo lado de dentro da esfera. Espelho côncavo, tá? No espelho convexo, olha só o que acontece. Os risquinhos agora estão do lado de dentro, ou seja, a luz está refletindo pelo lado de fora da esfera, como naquela primeira foto daquela esfera metálica no jardim lá. Então, a parte espelhada é a parte de fora. Então, os risquinhos, eles indicam sempre o lado que não reflete. Então, aqui, o lado que não reflete é o de fora. Então, o espelho é côncavo, porque ele reflete por dentro. Aqui, o lado que não reflete é o de dentro. Então, ele reflete por fora. Então, ele é um espelho convexo. Tranquilo? Bom, a gente tem nos espelhos um terceiro ponto, que é chamado de foco. Como é que a gente acha esse foco, pessoal? Olha só, eu tenho meu espelho côncavo aqui, tá? Aqui é o centro de curvatura, aqui é o vértice, e esse aqui é o eixo principal. Se eu fizer incidir nesse espelho raios paralelos, eles são paralelos aqui ao eixo. Esses raios, pessoal, se o espelho é côncavo, olha o que acontece. Eles refletem todos pelo mesmo ponto. Esse ponto onde os raios eles estão todos se encontrando aqui, né, eles são os raios refletidos de quando os raios incidentes são paralelos. Esse ponto é chamado de foco. Olha lá, que a gente representa pela letra F. E quando o cruzamento dos raios ele realmente acontece, pessoal, como aqui, os raios estão realmente cruzando. Então a gente fala que esse foco é um foco real. Então começa a guardar essa ideia. Quando que o ponto é um ponto real? É quando os raios realmente se cruzam, tá? Quanto vale essa distância aqui? Se você reparar, esse ponto F está bem no meio, entre o centro e o vértice. A distância do centro ao vértice é o raio. Então, olha só, do foco ao vértice, essa distância aqui, ela é representada pela letra F minúsculo, que vale metade do raio. Esse F minúsculo, pessoal, é a chamada distância focal. Tá joia? Tranquilo? Deu para entender? Então, quanto vale sempre a distância focal do espelho? Metade do raio de curvatura. Tá bom? Bom, o espelho côncavo, ele tem algumas aplicações. Vamos ver, O espelho côncavo, ele normalmente é utilizado, pessoal, quando você quer aumentar, tá certo? A imagem. Tá? Então, sempre que você quer aumentar a imagem e quer usar um espelho, não lente, espelho, tá? Você pode usar um espelho côncavo, tá bom? Outra coisa que ele pode servir também, olha só que interessante que é isso daqui. Você tem um espelho côncavo e bem aqui no foco, olha só, você tem uma panela. A hora que o raio incide, os raios incidem aqui, os raios do Sol são paralelos. Onde que esse espelho joga todos os raios? No foco. Então, esse sistema aqui é uma churrasqueira solar. Olha que coisa diferente, né? Você vai conseguir fazer aqui o seu churrasco, a sua comida, né? Um aquecedor solar, tá? Usando um espelho côncavo. Ou você pode também, no caso de um dentista, aquele espelhinho que ele põe dentro da sua boca, né? Com ele consegue enxergar dentro da sua boca e ampliado. Né? E o espelho que amplia é sempre um espelho côncavo. Guarda isso, tá? Espelho que amplia é espelho côncavo. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos também o espelho convexo. O que acontece quando os raios paralelos incidem sobre o espelho convexo? Os mesmos raios do outro espelho, que era côncavo. Quando o espelho é convexo, pessoal, olha só. Os raios que incidem paralelos, no lugar de eles se juntarem aqui em um ponto,
eles se separam. Mas se eu prolongar esses raios para trás, olha o que acontece. Eles teriam se encontrado aqui atrás. Então esse ponto, na verdade, pessoal, os raios não estão se encontrando aqui, porque os raios estão indo para a esquerda. Mas, se você prolongar eles para trás, eles teriam se encontrado aqui. Então esse ponto também é um foco. Só que como os raios não cruzam de verdade, ele é chamado de foco virtual. Porque os raios virtualmente teriam se cruzado aqui nesse ponto. Daí que vem a palavra virtual, né? De virtualmente. Esses raios aqui realmente se cruzam? Não, mas virtualmente eles teriam se cruzado aqui atrás. Pessoal, não vai aparecer aqui, mas a distância do foco ao vértice, do mesmo jeito que no côncavo, é metade do raio de curvatura, tá bom? Agora, e tem as aplicações práticas também. Né? O espelho convexo, ele é sempre usado quando você quer ampliar o campo visual, tá? Só que pensa, para ampliar o campo visual, a região que você vê, as coisas que estão ali vão ficar menorzinhas. Então, guarda isso, espelho convexo, a imagem é sempre menor. Lembra daquela primeira bola metálica que estava lá no jardim daquela foto? Lembra que as imagens eram pequenininhas? Né? Espelho convexo, ela amplia o campo visual, por quê? Porque a imagem é menor. Aqui tem um desenho, pessoal, que eu acho interessante. Olha só, imagine que a gente tem aqui um observador, olha aqui o olho do observador, e aqui um espelho plano. Tá? Qual seria o campo visual desse espelho plano? Lembra? Mesma distância na frente, mesma distância atrás, traço os raios pelos extremos, e a gente teria esse campo visual. Então, esse cara aqui, olhando para esse espelho, ele veria essa região, tá? Mas, e se o espelho fosse convexo? Olha só o espelho convexo aqui atrás. Olha o que acontece, né? Esse ponto veio para cá. A hora que a luz incide, aumenta esse tanto aqui, ó, o campo visual em relação a um espelho plano. Então, sempre que você quer ampliar o campo visual, pessoal, você usa um espelho convexo. Tranquilo? Vamos lá? Em exemplos, né? Olha aqui, aquele espelho que tem dentro de loja, que é um supermercado, seja lá uma loja do que for, né? Você tem bebidas aqui, aqui você tem outras coisas e assim por diante. Mas tem esse tipo de espelho. Né? Olha o tamanho das coisas aqui, olha o tamanho que você vê no espelho convexo. Tudo pequenininho. Por quê? Porque ele amplia. Olha o tanto que você consegue enxergar. Ele amplia o campo visual. Tá? Mas o mais comum do espelho convexo, pessoal, é essa outra utilização aqui. Né? No espelho retrovisor do carro. Tá? Esse daqui é o espelho retrovisor do passageiro. Né? Olha como o carro parece pequenininho aqui atrás, mas em compensação você consegue ver a fazenda, você consegue ver tudo. Só que o carro parece pequenininho. Quando você olha para esse carro aqui, dá a impressão que ele está longe, né? Porque ele está pequeno. Então esse espelho aqui, tá? Ele não é confiável, ele serve só para você ampliar o campo visual. O espelho que é confiável, aquele que fornece a imagem do tamanho certo, igual ao que realmente ela é, que você consegue ver as distâncias e tudo mais, é o espelho do meio do carro, o espelho interno, porque o espelho interno é um espelho plano, tá? Em que a imagem, lembra, é idêntica ao objeto. No espelho convexo, ó, a imagem é sempre pequenininha, tá bom? Vamos lá? Raios notáveis, nós estamos já terminando a teoria, pessoal. Ó, tem aqui um espelho côncavo, os 3 pontos, vértice, foco, centro de curvatura. E olha lá, o raio incide paralelo, você tem que saber isso. Sai pelo foco. Isso a gente tinha visto agora há pouco, né? Quando o raio entra paralelo ao eixo, ele sai pelo foco. O outro entra paralelo, sai pelo foco. Então nós podemos dizer que todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete numa direção que passa pelo foco. Tá? Então, ó, e esse raio está passando mesmo pelo foco. Tá bom? No espelho convexo, o raio entra paralelo, só que o foco não está aqui, ó. O foco está atrás do espelho, pessoal. Então, ó, ele entra paralelo
e ele sai na direção do foco. Lembra, o foco é virtual. Entra paralelo, sai na direção do foco. Mas a frase, pessoal, é a mesma. Ó. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. O raio não passa pelo foco, mas a direção do raio, ó, prolongando para trás, passa pelo foco. Então, entra paralelo, ou passa pelo foco no côncavo, ou sai na direção do foco no convexo. Tá? Outro raio. De novo, espelho côncavo. Agora o raio está entrando pelo foco. Moçada, princípio da reversibilidade. Se o raio entra paralelo e sai pelo foco, se ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Entra pelo foco, sai paralelo. Todo raio que incide numa direção, que passa pelo foco, reflete-se paralelamente. Tá? Convexo. Entra na direção do foco. No côncavo, ele passava pelo foco, pessoal. No convexo, ele entra na direção. Tá? Sai paralelo. De novo, entra na direção do foco, sai paralelo. A frase é a mesma. Todo raio que incide na direção que passa pelo foco, tá? Então, esse raio, ele não passa pelo foco, mas a direção dele passa, tá? Ele sai paralelo ao eixo principal, tá bom? Outro, quando o raio incide passando pelo centro, então entra passando pelo centro aqui, entra passando pelo centro aqui, por onde que ele sai? Olha só, ele sai pelo centro também. Então, entra pelo centro, sai pelo centro. Entra pelo centro, sai pelo centro. Tá? Então, o raio que incide passando no centro, pessoal, ele reflete-se sobre si mesmo. Tá? Isso é bem fácil de entender. Toda reta que passa pelo centro incide perpendicularmente, né? Cruza perpendicularmente a esfera, a superfície esférica. Sempre que a incidência é perpendicular, o raio volta em cima dele mesmo, porque o ângulo de incidência é zero, o de reflexão é zero também. Tá? Todo raio que incide numa direção que passa pelo centro, reflete-se sobre si mesmo. Outro, agora convexo. O raio incidiu, olha só, na direção do centro, refletiu na direção do centro. Incidiu na direção do centro, refletiu na direção do centro. De novo, o raio, quando incide numa direção que passa pelo centro, o raio não passa pelo centro porque ele volta refletido, mas ele chega na direção e essa direção passa pelo centro. Tá bom? E o último caso, o raio incide no vértice. Repara que esse raio, ó, ele forma um certo ângulo com o eixo principal. O raio refletido sai pelo outro lado com o mesmo ângulo. Então a gente fala que quando o raio incide no vértice do espelho, ele reflete-se simetricamente, tá? Em relação ao eixo principal. Incidiu no vértice, forma um ângulo com o eixo, reflete com o mesmo ângulo. Moçada, esse raio aqui vai ser muito importante daqui a pouco na resolução dos exercícios, tá? No convexo, incide no vértice, reflete pelo lado de baixo. Formou um ângulo aqui, é o mesmo ângulo aqui embaixo. Incidiu no vértice e refletiu-se simetricamente em relação ao eixo principal. Tá? Mesma frase. Pessoal, a parte de teoria dessa aula de hoje é essa. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer os exercícios, só que no próximo vídeo. Beleza? Então, pessoal, até daqui a pouco com a resolução dos exercícios.